Boa noite. Vamos chegando aí na nossa live hoje. Mais uma quinta-feira, né? Hoje estamos com alguns rostos diferentes. Eu sou o Henrique, para quem não me conhece. Sou filho do Osmar e da Rose, ministros da Eucaristia. E aqui temos a presença do nosso padre Carlinhos. Boa noite a todos, bem-vindos à nossa live. Eu sou o Padre Carlos, também missionário escalabriniano. Para quem não conhece o Padre Carlinhos, a gente vai fazer, assim como o Padre Alejandro falou hoje na live mais cedo, uma pequena entrevista com o Padre Carlinhos. E passa pra cá, para ajeitar. A gente vai ajeitando aqui, vamos ir vendo quem está entrando na live, né? E temos aqui os nossos super fãs, como está escrito, né? Rosângela Amorim, minha mamãe. Acho que o Carlinhos já conhece também, né? Marcos Roberto, boa noite, Marcos, Vinícius Benevides e Rafinha. Saudades de vocês, faz mais de 100 dias que a gente não se vê, né? Mas a gente sempre está em contato aqui pelo chat na live, né? Miguel, Paulo, Gabriel também estão mandando boa noite para nós, né? E, bom, eu já conheço um pouco da história do Padre Carlinhos, né? E aí, como eu falei para vocês, a gente vai fazer uma entrevista rápida, né? Um bate-papo mesmo, para saber um pouco mais da vida do Padre Carlinhos, que não sei se vocês estão cientes, ele vai passar um tempo aqui conosco, na nossa paróquia, né? Não sei, é um tempo indeterminado, acho, né? Mas de grande proveito para nós. O Padre Carlinhos vai ter muitas coisas boas para oferecer, né? Vamos, Edgar Loto mandou boa noite, que Deus ilumine a todos. Boa noite, Edgar. Vamos chegando. A Lena, a Heloísa e a Letícia estão presentes, graças a Deus. Espero que estejam todos bem aí. Pode pegar já. Então, aí você pode ir acompanhando os comentários aqui enquanto a gente for. Tá? Bom, então, eu tinha preparado algumas perguntas, mas são aquelas perguntas clássicas, né? Inclusive, se vocês aí de casa também tiverem questionamentos, dúvidas ou conselhos, quiserem, sei lá, o Padre Carlinhos vai estar aqui para responder pra gente e a gente conhecer um pouco mais ele a fundo, né? Antes de começar, temos mais um pessoal chegando. A Patrícia mandou boa noite, pediu a sua bênção. Deus abençoe. Guedes, olá Guedes, Maria José, boa noite Luzia da Paz, Padre, acho que ela te conhece, ela mandou um saudades Padre Carlinhos. Ribeirão Pires. Exato. Bom, não se sinta. Então no dia também que é dedicado a Nossa Senhora do Carmo, queremos começar esse nosso momento dedicando uma oração à Nossa Senhora, a qual a minha família é devota, porque temos também o sobrenome do Carmo. Queremos consagrar a Nossa Senhora, a todos os nossos paroquianos, cada um de vocês que nesse momento estão acompanhando a nossa live, para que Nossa Senhora, como mãe, possa interceder por cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Bom, vamos ver. O pessoal acho que já temos uns 4, 5 minutos aqui de live, então vamos dando início ao nosso bate-papo, né? Não vai ser uma entrevista mesmo, mas vamos tentar deixar a coisa mais dinâmica, né? Certo. Então, bom, a primeira pergunta, acho que é uma pergunta bem clássica, de onde surgiu a vocação? Qual foi
quando você teve o estalo, falou, meu, realmente eu quero ser padre, quero seguir essa vocação, né? Por que o senhor escolheu ser Scalabrini, ou porque o senhor não escolheu ser diocesano? Bom, aí... Eu sou natural da periferia de São Paulo, da região do Grajaú. Meus pais são naturais do estado do Ceará e há 45 anos eles migraram para São Paulo e eu nasci em São Paulo. Ali, uma família católica, família que participava de uma comunidade escalabriniana. Eu tive o primeiro contato com os padres escalabrinianos, especialmente o padre Paulo Paris, o padre Cestílio e outros sacerdotes, muitos seminaristas que depois da paróquia começaram a missão na periferia de São Paulo, e ali eu tive contato com a congregação. Depois da primeira comunhão, eu um pouquinho me afastei da igreja, me afastei das atividades. Após fazer o crisma com mais ou menos 14 para 15 anos, eu recomecei a minha caminhada de fé, participando do grupo de jovens e também da liturgia. Participando da comunidade após receber o crisma, eu me senti chamado, incomodado, fazia algumas perguntas, por que não dar um pouquinho mais, né, do tempo que eu dedicava à comunidade. Que poderia ser sacerdote, mas sim dentro do grupo de jovens, dentro do serviço na comunidade, eu senti esse chamado. Após conversar com algumas pessoas, especialmente o meu catequista, que depois também foi seminarista escalabriniano, eu mantive contato com os padres, que já não estavam mais na minha paróquia, sim uma paróquia vizinha, os padres escalabrinianos, e após um discernimento, eu resolvi entrar para o seminário no ano de 2001, onde eu dei início à minha caminhada vocacional no seminário menor, que seria o ensino médio hoje. Entrei no ensino médio, após concluir os estudos, voltei para Jundiaí, aqui em São Paulo. Depois fui para o Paraná para dar sequência com os estudos com a filosofia por mais 3 anos e depois destinado para o sul do Brasil, Porto Alegre, para fazer o postulado e o noviciado. E após professar os votos, eu fui para a teologia em Roma, onde conheci ali também o Henrique e a sua família, através também de um seminarista, de um co-irmão escalabriniano. Depois de terminar a minha teologia, eu fui destinado para a África do Sul para fazer 1 ano de experiência pastoral, né, em uma comunidade portuguesa, e depois voltei para a Itália para terminar os estudos, fazer a profissão perpétua e o diaconato, regressar para o Brasil e ser sacerdote com a ordenação. Muito bom, muito bom. Como você já falou, a gente já tem uma pequena história junto, né? A gente conheceu muita coisa lá na Itália, como em Roma, né? Como o Carlinhos, quando a gente teve a oportunidade de estar lá. E, bom, já que você falou dos votos, isso era uma coisa que a minha irmã tinha curiosidade, então ela pediu para eu conversar com você e perguntar, né? O que era mais difícil desses votos? Tipo, desses votos de pobreza, castidade, o que você sente mais dificuldade em seguir esses votos? Se tem alguma dificuldade realmente, né? Bom... Okay. Então, respondendo a Monique, né? Isso. Então, talvez especificar um dos votos, né, é a vida. Né? Todos nós temos desafio, assim como um pai de família, né, que tem o seu desafio dentro de casa, depois na sua vida profissional. Vocês, como jovens, têm os desafios, as dificuldades. Também nós, sacerdotes. Né? Eu não poderia especificar um voto, né? Mas sim, em si, a nossa vida. Né? Nós vivemos a consagração não para nós mesmos, né? Mas a Deus. Depois nós, como religiosos, dentro de um carisma que é servir aos migrantes, isto é, dentro
de uma pastoral, dentro de uma paróquia. Certo que hoje o mundo que prega tanto a liberdade, né, para ir e vir onde nós queremos, né, seguir o voto de obediência para nós também é uma exigência. Todos nós queremos ir, né, e vir, né, quando, né, e onde nós queremos, mas entregar a nossa vida a Deus por meio, né, de um superior é um grande desafio. Né? E hoje também viver a própria caridade, viver uma consagração, né, em um mundo que prega tantas, né, tantas oportunidades, tantas saídas, viver também esse voto é uma dificuldade. A própria pobreza, né? Por que não nós acumularmos bem, por que não nós trabalharmos e termos o que nós queremos? Depois viver uma vida sóbria, né? Uma vida que comporta menos coisas do que a vida comum, né? Também é uma dificuldade. Então, eu não poderia dar ênfase a um voto, né? Sim, a esses 3 votos. Né? Depois, como eu diria, tudo isso também vai nos mostrar se nós somos livres ou não, né? Independentemente se sejamos sacerdotes, um pai de família, ou um leigo comprometido também com a comunidade. Muito bom. Mesmo que nós não tenhamos feito não temos feito os votos ou votos perpétuos, nós temos que seguir também os preceitos da igreja, né? Nós leigos, igual o Carlinhos falou, a gente tem em mente temos os mandamentos e os segmentos que vão nos aproximar cada vez mais da igreja, né, do Senhor. Ó, tem um pessoal que está chegando aqui ainda, né? O Guilherme Dente mandou um boa noite pro senhor. Boa noite para mim. Inclusive a gente estava até conversando de você, Dente. O Tom mandou um boa noite para nós dois. E Renato também. Renato acho que você conhece, meu primo. É o que está participando também aqui nas lives com a gente. Então, geralmente ele vem de quinta. A gente vai começar o revezamento agora, né? Maria Helena pediu a sua bênção. Deus abençoe. E o meu tio Mazinho está mandando uma boa noite pra gente. Lúcia da Paz falou que seu sorriso é contagiante e iluminado. Isso, a Luzia, que é de Ribeirão Pires, onde que eu estive também até fevereiro deste ano, antes de ir para uma missão em Lima, Peru. Exato. A Luzia já falou pra gente aqui que o seu sorriso é iluminado. E isso é uma coisa bem marcante no senhor, né? Porque sempre quando a gente estava junto, você sempre tá rindo, então é bem engraçado. Porque... todos nós temos algo de bom para oferecer, né? Se o sorriso chega a contagiar, que bom, né? Que bom. Alguns têm a paciência, outros têm um carinho, a maneira de falar, né? De se expressar. Também como jovens, né? Acredito que nós, sacerdotes esclabrinianos, que por muitos anos estamos presentes na região do ABC, né? Nós tivemos poucas vocações em São Paulo, né? Nós, como esses dias, falando com um sacerdote também de Jundiaí, né? Nós como sacerdotes esclabrinianos, como paulistas ou paulistanos, nós somos bem poucos, né? Também vocês como cerimoniários, né? Diante do serviço ao altar, né? Que são aqueles que estão mais próximos, também seja do sacerdote ou do altar, né? Quem sabe por meio também desse serviço possa surgir mais uma vocação. Nossa Senhora da Boa Viagem, nós temos o Padre Leonardo Rocha, né? Que está na América do Norte, temos o Padre Rafael, que está em Porto Alegre, né? Como vice-mestre de noviços, né? Quem sabe, né? Nós apostamos ainda, né? Aqui nessa paróquia. O Sidney. Está na Argentina? O Alfredinho. Alfredinho também, isso. O Alfredinho, ele é bem importante, né? Ele estava em Roma tem um tempo aí, não é? Ele é uma pessoa bastante capacitada no campo da mobilidade humana, né? Da migração. Foi o nosso conselheiro geral, né? Agora voltou para um trabalho no Rio de Janeiro. Né? Acredito que a sua origem, a sua vocação também foi nessa paróquia, né? Temos
dois seminaristas daqui, né? O Thiago e o Kaique. O Thiago está no primeiro ano, está lá em Jundiaí com o padre Giuseppe. E o Kaique está no terceiro? Bom, não sei exatamente. Tá no molho. Bom, o pessoal mandou algumas perguntas aqui pro senhor, padre. Eu vou... Inclusive, minha mãe já mandou uma pergunta aqui, ó. Família interessada. Como sua família recebeu o seu chamado a ser padre? Como ela reagiu? Como que foi quando você realmente chegou e falou, ó, eu quero seguir essa vocação e é isso? Então, nós somos uma família, graças a Deus, muito unida, né? Uma família que se reúne bastante. E eu sou bastante apegado, seja a minha mãe, como as minhas 4 irmãs e um irmão que eu tenho. Então, a primeira dificuldade da parte deles é que eu deveria sair de casa, né? Eu tinha 16 anos na época, né? E sair de casa, sendo bem apegado, especialmente à mãe e às minhas irmãs, isso para eles foi a primeira dificuldade, né? E também para mim nos primeiros meses e anos de seminário, né? Eu lembro que quando eu cheguei em casa e partilhei com a minha mãe a minha inquietude, né? A preocupação dela também era essa, né? Como que você vai sair de casa? Como que você vai para outro estado? Naquela época eu fui destinado para fazer o ensino médio em Campo Largo, Paraná. Então deixar a casa, deixar a minha família, muitos, né, encontram bastante dificuldade, né, pedindo para esperar um pouco mais para terminar o ensino médio, né, próximo deles e depois ir, né. Depois, com o passar dos anos, né, a cada etapa, né, indo para o sul do Brasil, depois para outro país, né, eles ainda hoje têm muita dificuldade, né, com essa volta para o Brasil, ficaram muito felizes porque, né, estou praticamente a 1 hora, né, a 1 hora de casa. Então, a primeira dificuldade, a reação deles foi isso aí, estar longe, não como estar longe, né? Porém, depois, com o passar do tempo, foram aceitando, né? Foram se acostumando com essa ideia que eu estava longe de casa. Entendi. Não é fácil se afastar da família, ainda mais como você falou, vocês eram muito próximos, né? E com certeza você deve ser o filho mais novo, porque a mãe puxa pouco saco do filho mais novo, né? Mãe, eu sei que você tá assistindo aí, né? Então já fica a dica. Temos mais... a Conceição mandou um bem-vindo pro senhor, a nossa paróquia. Muito obrigado, Conceição. Boa noite, Conceição. E o Marcos e o Renato fizeram 2 perguntas aqui. O Marcos perguntou qual foi o maior desafio na sua época de seminário, e o Renato perguntou se o padre Alejandro era um professor bravo. Então a primeira pergunta, o desafio, né? É a continuação que a sua mãe fez, né? Exato. Então a dificuldade de estar longe da minha família. Eu lembro que os primeiros meses de seminário, né, foi muito difícil nesse sentido, né, de estar longe, de estar em outro estado. Depois de fazer a experiência fora do Brasil, com toda a disponibilidade, eu fui. Um grande aprendizado também com outras pessoas de outras culturas, mas ao mesmo tempo com o coração apertado, porque estava longe, né, de casa, estava longe da minha família. Então essa é a minha grande, né, dificuldade nesses anos de seminário. Depois, em relação ao padre Alejandro, né, eu o conheci em 2004, quando ele estava chegando do México, junto com o padre Lino, né, e ali sempre eu conheci como seminarista. Depois tive a oportunidade, quando eu fui destinado para Roma, para fazer os estudos teológicos, no ano que eu cheguei, né, no ano de 2009, o padre Alejandro também chegou na Itália para estudar italiano e depois direito canônico. Então ele foi, não o meu professor, mas foi o meu formador. Nós sabemos que no seminário de teologia tem um reitor, o padre espiritual e o padre animador. Então o padre Alejandro
foi o meu animador. Durante 3 anos, né? Durante os 3 anos que passamos em Roma, ele foi o meu formador. Não é bravo, não. Fala bem de mim. Estavam até discutindo aqui, ó, várias pessoas perguntando se realmente o padre Alejandro era bravo, eles iam descobrir. Bom, acho que o Carlinhos deve estar escondendo algumas verdades. Não, pelo contrário, né? Foi uma experiência muito bonita também, porque o padre Alejandro fez a teologia depois dos primeiros anos de sacerdote no Brasil, né? E dentro da equipe formativa, né, que estava ali, os padres italianos, o padre Alejandro era muito próximo de nós, brasileiros. Naquela época, nós, na teologia, éramos 5 brasileiros, né? O padre Alejandro era muito próximo, pela questão da língua e também pela cultura, né? Porque nos conhecia antes, né? De nós sermos destinados para a Itália. Então foi uma experiência muito bonita. Ali partilhamos também, né, muita coisa. Nesses dias estamos relembrando, né, várias experiências que tivemos dentro do seminário, né, seja coisas engraçadas como coisas também sérias. Então é um momento também de estarmos juntos, de relembrar as pessoas que nós conhecemos na Itália, né, as coisas engraçadas, a experiência que vivemos. Lá no Luxemburgo também. Isso. Tínhamos a oportunidade de, durante a Páscoa, né, a semana de Páscoa, a Semana Santa e a Semana de Páscoa, na Itália, de irmos para Luxemburgo, que é um país da Europa, onde que a presença portuguesa e cabo-verdiana é muito grande, né? Então eu tive a experiência de 2 vezes fazer a Semana Santa e a Semana de Páscoa com o padre Alejandro, partilhar ali como seminarista, ele como sacerdote, né, de partilhar essa missão, a Semana Santa, junto com a comunidade portuguesa de Luxemburgo. Estou falando que vocês combinaram a resposta aqui, que já sabiam como... que já viram essa pergunta. A Luzia falou que você que é um bom aluno e não que o padre Alejandro seja bravo. Eu nunca fui ruim. Temos mais perguntas aqui. O Tom, né? Ele também é um cerimoniário. Ele perguntou pra gente aqui. Paulino, né? Não precisa nem comentar isso, né? Quando você quis ser padre, todos os seus amigos estiveram ao seu lado ou alguns se afastaram? Não, como eu disse, eu tinha 3 contextos, né? O familiar, aquele também da escola, né? E o contexto da minha paróquia, da minha comunidade, né? Certo que o ambiente de escola é um ambiente mais leigo, né? Então para as pessoas, certo, que era estranho, né, ver um jovem da minha idade querer ser padre, né? Então certo que não afastaram, mas era uma novidade, né? Era uma coisa rara, né? Uma coisa que não é muito comum, né? Especialmente na periferia, onde tem tantas oportunidades, tantas possibilidades boas e não tão boas, né? Então, também dentro do grupo de jovens que eu participava, ou dentro da comunidade, né? Muitas pessoas se aproximaram, né? Prometiam orações, me ajudaram bastante, né? É bom esse apoio. Se eu cheguei até onde cheguei, porque também muitas pessoas contribuíram para isso, né? Seja através das suas orações, o incentivo, até mesmo na parte econômica, né? Uma maneira de cada um quis contribuir um pouco nesses anos de seminário, nos primeiros anos de sacerdócio. Muito bom. Inclusive, até nós mesmos que não estamos seguindo essa vocação, ou estamos ainda discernindo, ou realmente só participando do grupo de jovens, às vezes quando a gente comenta qualquer atividade que estamos fazendo na igreja, tem o pessoal nesse ambiente escolar, igual você falou, que já acha estranho, sai do normal deles, né? Mas sempre tem aquelas pessoas que apoiam, que acham legal, que sempre... E é bom ter essas pessoas por perto, né? Certo. Que apoiam. O importante também, quem sente, né, essa curiosidade, ou até mesmo essa inquietação, buscar alguém, buscar um acompanhamento, né, vocacional. Não quer dizer que a pessoa tem que entrar no seminário ou no convento. Pelo contrário, né, é um acompanhamento, é um discernimento, né? Quando chegar, né,
um determinado momento a pessoa vai dizer não, eu esclareci, não é isso que eu quero, né? Ou dizer sim, é isso que eu quero, eu vejo, né, através desse acompanhamento, desse discernimento, que realmente, né, é isso que eu quero para a minha vida. Depois, os anos de seminário, de formação, também nos possibilita, né, essa oportunidade de dizer sim, eu quero, é isso mesmo, né, que eu quero para a minha vida, né? Ou também dizer não, eu não quero isso para a minha vida, e eu paro por aqui, eu volto, volto. Quantos tiveram essa experiência, né, essa liberdade também de dizer não, eu começo, né, a minha caminhada vocacional, mas depois, né, eu termino. E quantos também, né, através de um acompanhamento com um sacerdote ou com um catequista, através de alguma pessoa, de um amigo, né, foi capaz de discernir a sua vocação e hoje, graças a Deus, é feliz na sua vocação porque teve alguém que ajudou a discernir. Não necessariamente você entrando no seminário você é obrigado a ir até o final, né? Você tá... São 11 anos, né? 11 anos de... Mais ou menos. Até você se concluir, se ser ordenado, tem uma caminhada. Então nessa caminhada você vão ter questionamentos, óbvio. Então você vai se conhecendo também, né? E seja também, né, para a comunidade, sempre é um ganho, né? Um rapaz que foi para o seminário, né, ali discerniu sobre a sua vocação, né, foi para frente e foi ordenado sacerdote, né, é um ganho, como também aquele que foi para o seminário e depois de um período decidiu, né, voltar. Né. Muitas vezes, né, as comunidades têm um coordenador, vai ter um catequista, vai ter alguém que vai estar a serviço da paróquia, porque passou também pelo seminário e teve essa experiência. Então, todo o aprendizado que ele teve no seminário, depois ele coloca, né, como leigo, como pai, como uma pessoa, né, que é dedicada à paróquia, ele coloca, né, a serviço da comunidade, a serviço dos demais. Ó, você já até respondeu, né? Ele perguntou em que momento você se identificou com o carisma escalabriniano. Acho que ele deve ter chegado um pouquinho atrasado, não pegou o começo ali, mas... Isso também, né? Como eu dizia, eu sou natural da periferia de São Paulo, onde nós sabemos que tem a presença dos migrantes internos muito grande, né? Muitos nordestinos, muitos mineiros, né? Que são o caso dos meus pais. Cresci, né, em casa escutando a história de imigração dos meus pais. Meus pais que vieram do Ceará, né, uma situação bastante difícil ou diferente dos dias atuais, né, vieram para São Paulo tentar aqui começar a sua vida, tinha apenas um ano de casados, né, e ali sempre escutando a história da minha mãe, especialmente, que ficou quase 20 anos, né, sem ver a minha avó, né. O sonho deles um dia de poder voltar para o Nordeste, isso também me ajudou, né, a escolher o carisma escalabriniano. Né? Muitos sacerdotes, muitos seminaristas, né? Alguns seminaristas mexicanos, outros seminaristas de outra nacionalidade, como italianos, faziam pastoral na nossa comunidade. E ali a gente via esse exemplo, né? Essa mistura, né, também de culturas, dentro de casa, como eu dizia, a nossa realidade como filhos de imigrantes também. E eu me perguntava, né, se é para me consagrar a Deus como sacerdote, por que não? Né? Dar à igreja, né, o tanto também que nós recebemos como comunidade imigrante. Né? Muitos sacerdotes, como dizia, escalabrinianos, que passaram por ali, né, e serviram especificamente os migrantes nordestinos ou mineiros que ali naquela região se encontram. Muito bom. Padre, o senhor já comentou um pouco que você estava em Lima, que você fez algumas missões na África, né? Isso. O que você foi fazer nessas missões? O que você estava fazendo em Lima? Você ia ficar lá assim como o Padre Rando veio para participar aqui? Foi fazer uma missão, né? Então, na África eu fiz a experiência de 9 meses, ajudando em uma comunidade de língua portuguesa, também uma pequena comunidade italiana, mas eu fui exatamente para fazer o ano pastoral, né?
assim como muitos seminaristas aqui da teologia, ao chegar a um determinado tempo da teologia, interrompem a teologia e vão fazer essa experiência pastoral dentro de uma missão escalabriniana ou dentro de um seminário. Eu fui destinado para a cidade do Cabo, na África do Sul, onde ali, juntamente também com 2 sacerdotes mexicanos e 2 sacerdotes italianos, nós acompanhávamos a comunidade de língua portuguesa e a comunidade de língua francesa e italiana. E ali, depois de terminada essa experiência, eu acompanhava mais as crianças da catequese, de origem portuguesa, e uma pequena comunidade que estava se formando, a comunidade brasileira. Eu acompanhava essas crianças com a catequese em língua portuguesa. Terminado esses 9 meses, eu voltei para a Itália para dar continuidade aos meus estudos. E você podia escolher para onde você queria fazer esse ano pastoral? Ano pastoral? É. Ou você foi designado para ir para a África e... Não, nós tínhamos a disponibilidade das missões, né? Onde as missões na Europa e na África, elas ofereciam, né, a acolhida ao seminarista. Alguns iam para Portugal para aprender o português, né? Outros exatamente tinham a possibilidade na África do Sul de estudar inglês ou em Londres. Outros iam para alguma missão de língua italiana que se encontrava na França ou até mesmo Luxemburgo. Então era onde que tinha a disponibilidade de acolher o seminarista por quase um ano, né? E também os formadores decidiam, conforme a episcopado, dar a possibilidade também de estar em contato com outra cultura e aprender uma nova língua. Quanto à experiência em Lima, né? Foi curta, né? O senhor falou. Eu fui ordenado sacerdote no ano de 2015 e apenas ordenado fui destinado para os Estados Unidos. Fiquei nos Estados Unidos por 3 anos, né, acompanhando a comunidade brasileira e a comunidade hispana. Né? Uma paróquia onde também tinha a comunidade americana e a comunidade italiana. Juntamente com um sacerdote colombiano, com o irmão escalabriniano, atendia essas comunidades. Após um período, né, eu voltei para o Brasil e fiquei ali um ano em Ribeirão Pires, né, onde algumas pessoas também estão acompanhando essa live. Fiquei na paróquia de São José, na matriz de Ribeirão Pires, uma experiência muito bonita. Né? A primeira vez que eu, como sacerdote, que eu estava trabalhando no Brasil, né? Fiz ali um ano de experiência. Nós, em julho do ano passado, como região, abri uma missão em Lima. Estávamos em outra cidade chamada Callao. Então fomos abrir uma paróquia em Lima, especificamente com a missão com os venezuelanos também. Então, no setembro do ano passado, fui substituir o padre Luiz, que lá está trabalhando, né? E aí eu fiquei 2 semanas em uma paróquia com um sacerdote diocesano, conhecendo a realidade da paróquia, dando uma mão. Depois o padre Nivaldo chegou, eu terminei esse 1 mês de experiência, né? Já que a paróquia já estava aberta, e voltei para Ribeirão Pires, né? E depois fui destinado, né, para trabalhar, fui destinado ali para dar continuidade à missão. Porém, com a pandemia, né, muitos projetos mudaram, muitas coisas mudaram, né, e ali acabei regressando para São Paulo, né, e provisoriamente estou aqui na paróquia. Está aqui com a gente. Muito alegre, muito disposto também, né, a trabalhar, né. Lá eu estava em quarentena, né, também, né, fechado, então isso, querendo ou não, incomoda um sacerdote de 36 anos, né. Então, graças a essa oportunidade de exercer o meu ministério, então estou muito, muito contente mesmo. A gente também está contente, né, porque agora temos, além do Padre Renan, uma figura nova, né. Já não sou novo. Temos o Padre Carlinhos também, juvenil. O Renato tá bem curioso, que perguntou mais algumas coisas. Fez 2 perguntas. Das missões escalabrinianas que já conheceu, qual você percebeu mais diferenças culturais comparadas com a cultura brasileira? E a outra,
Acho que não tem muito a ver. Bom, pode responder essa, depois eu pergunto outra. Contexto africano, né? Certo que é muito diferente do contexto brasileiro. Das pessoas, essa separação que teve alguns anos atrás é muito presente, né? Por isso mesmo que ali nós fomos chamados também para trabalhar com os portugueses, depois com os italianos e com a migração que vem dos países de língua francesa, né? Especialmente o Congo. Então, o país, as missões que mais diferenciam, né, da realidade do Brasil, né, foi o contexto da cidade do Cabo, na África do Sul. Ali temos um trabalho muito bonito com as paróquias étnicas, né, isso é, com as missões de língua portuguesa, francesa e italiana. Depois temos um orfanato, que por muitos anos acolheu muitas crianças da Angola, e agora acolhe muitas crianças do Congo, e muitos voluntários, né, italianos vão fazer uma experiência na África nesse orfanato. Depois temos um centro de estudos migratórios, né, de língua inglesa, e o trabalho no porto da cidade do Cabo com os marinheiros, especialmente os filipinos e indonésios. Então foi uma missão muito particular, né, realmente uma experiência breve, né, apenas há alguns meses, né, mas muito enriquecedora, que dificilmente eu esquecerei, né, a experiência que eu tive ali. Outra pergunta do Renato. O Renato tá bem participativo. Renato vai para o seminário. Alguns conselhos pro Renato de... Tá bom. Renato perguntou aqui. Sabemos que os padres carlistas são enviados para onde a congregação envia e Jesus chama. Mas teria curiosidade em alguma missão específica? Ásia, por exemplo? Quando eu era jovem, sim. Sempre, né, dentro da nossa congregação, né, nos últimos anos, ocupou, né, um espaço, porque dali estão vindo muitas vocações, especialmente do Vietnã e da Indonésia, né? Mas depois nós sabemos que a realidade da Ásia como congregação, né, é uma realidade muito formativa, né? São casas de formação. O trabalho que se tem com os migrantes asiáticos geralmente estão em outros países, né? Não no continente asiático, mas sim especialmente nos Estados Unidos com filipinos, né? Ou na Europa também com a migração filipina, que é grande, né? Depois o trabalho, o carisma vivo, né, é sobretudo dentro dos seminários ou na Stella Maris, que é as nossas casas de acolhidas nos portos, né, com marinheiros, como dizia, especificamente filipinos e indonésios. Depois sim temos a missão em Taiwan, que é também com a migração, né, filipina. Então, querendo ou não, como esclavinianos, temos o desafio das línguas, né, e da própria cultura, né? Não basta falar o idioma, né, para entender uma cultura. Então, geralmente, o contexto da Ásia ou Austrália, né, favorece, se for um missionário, né, que conhece um pouquinho mais a cultura, né, que já estava dentro daquela cultura, né, seja ele originário da Ásia, como Indonésia, Vietnã ou filipino, né, um sacerdote que ao menos fez a teologia, né, no contexto de Manila, né. Para nós é possível, tudo é possível como esclavinianos, né, porém vai ser uma dificuldade a mais, seja para a pessoa como missionário, como também para aqueles que vão receber a nossa contribuição, né. Ó, a Sara Ferreira mandou um abraço. Tá mandando aqui, ó. Oi, Padre Carlinhos. Aqui presente e unida desde o Luxemburgo. Acredito que o Padre Leandro também deve conhecer. Sarita, saludos! Isso, a Sara, né, é uma grande amiga nossa, né, sempre nos acolheu muito bem, né, os padres esclabrinianos. É uma missão esclabriniana que foi por muitos anos, né, confiada aos padres esclabrinianos, alguns sacerdotes italianos, outros brasileiros ou mexicanos que passaram em Luxemburgo, né? E a Sara, ela é muito esclabriniana, né? Então ela é leiga esclabriniana, nos ajudou bastante ali como seminaristas também, né, a conhecer a realidade. Depois, né, esses dias também com o padre Alejandro fazíamos memória, né,
além do trabalho que ali nós fazíamos também, dos passeios, dos momentos de lazer que ali tivemos, né, com a Sara em Luxemburgo e em outras partes ali da Alemanha, Bélgica, França. Né? Quando vocês comentam de Luxemburgo, um olha para o outro, com certeza deviam fazer bastante bacana. Experiência muito bonita, porque também tivemos pessoas, né, como ali a comunidade portuguesa, especialmente, que nos acolheram muito bem. Então, nós temos muitas bonitas recordações da experiência que tivemos em Luxemburgo. Muito bom. E, bom, temos duas perguntas aqui, uma é do Tom, vou deixar essa do Tom pro finalzinho, né? E uma outra do Renato, né? Ele pergunta aqui: Padre, o que você pensa que Deus nos proporciona de aprendizado nestes tempos de pandemia? Principalmente agora que estamos todos, bom, grande maioria está em casa, ou está trabalhando de home office, ou está de férias da escola também, né? Principalmente para nós cerimoniários, como grande parte é jovem, deve estar estudando, e acredito que agora em julho estão todos de férias, né? Então, o que Deus está nos proporcionando nesse... Eu acredito que nós devemos olhar tudo que nós estamos passando com um olhar de fé. O porquê estamos passando por isso, né? Ontem na homilia eu dizia, né? Acredito que não vai diminuir a nossa dor, né? Ou vai solucionar, né? Essa quarentena ou essa pandemia. Né? Mas o para quê? Né? Vai nos ajudar a viver este momento com muita fé e confiança em Deus. Foi necessário um vírus, né? Invisível aos nossos olhos, né? Para dizer que a nossa vida é muito breve, para nos ensinar algumas coisas, né? que ninguém de nós está imune a uma enfermidade, né? Seja o idoso, né? nos seus anos de vida, como o jovem na sua juventude, o rico na sua riqueza, o pobre na sua pobreza, todos nós, né, estamos expostos, né, à enfermidade que é capaz de tirar as nossas vidas. Né. Então acredito que aproveitar o máximo, né, a vida que nós temos, né, viver com intensidade, né, junto com os nossos familiares, com as pessoas, né, que nós mais amamos, né. No caso, muitos de vocês como jovens, né, dentro das vossas famílias. Né? Sim. Muitos projetos de vocês foram adiados. Né? Quantos projetos, né, foram adiados? Alguns diziam, né, o próprio trabalho, né, perder o trabalho. Né? Infelizmente. Deixar de lado, né, a companhia com os colegas de faculdade. Deixar, né, de fazer as coisas mais simples, como sair para um shopping, para um passeio. Né? Estar na rua, né, à vontade. Foram coisas simples da vida, né, que nos foi tirada. Para quê? Né? Quem sabe para que nós pudéssemos dar mais valor, né, a essas coisas que na gratuidade nós recebemos, né, de Deus. Né? Especialmente para vocês jovens. Né? Quanto que custa, né? Adiar um sonho, adiar um projeto. Né? Hoje o mundo de trabalho para vocês é muito mais exigente. Né? É para ontem, né, que pedem as coisas. E muitos de vocês tiveram que adiar um trabalho, né? Tiveram que adiar os estudos, né? Muitos economicamente foram atingidos, né? Outros emocionalmente, né, estão passando por situações bem difíceis, e quantos que também perderam algum parente, ou hoje o parente se encontra internado. Né? Então acredito que é um momento, né, de nós um pouquinho revermos, né, as nossas relações, especialmente dentro de casa. Né? O vírus nos colocou dentro de casa, né? Que é o lugar que nós mais amamos e ao mesmo tempo é mais desafiador para cada um de nós, né? Porque ele tem as nossas relações mais bonitas, mais ricas, e ao mesmo tempo, para muitos, as relações mais difíceis. Né? Exato. Igual o senhor falou, né? Tudo tem um porquê, né? E a gente estando em casa, a gente começa a prestar atenção em alguns detalhes, né? Que a gente, nessa rotina super acelerada, que nem, por exemplo, eu saía de casa às 7 horas, voltava às 11 por causa do trabalho, faculdade, via meus pais
só de manhã, à noite eles já estavam dormindo, meus irmãos também, então a gente tínhamos poucos momentos juntos, né? E, bom, tudo vem por um... Obviamente tem o lado ruim, né? Que são as enfermidades, infelizmente as mortes, mas temos que saber aproveitar esse momento que a gente está, né? Já se passaram mais de 3 meses, tá demorando, mas tudo tem uma razão do porquê, né? Ó, a Sara mandou mais um comentário aqui, ó. Somente vos acolhi como se deve ser um humano, como se deve acolher um humano. Leiga Scalabriniana, obrigada pela amizade. Voltem sempre aqui, ainda que há muitos passeios para fazer. Tem mais coisa? Calma aí. Ih, não tem. Aqui. Tudo de bom para vocês e para todos. Padre Carlinhos e Padre Alejandro. Mandou um abraço. Um abraço, Sara. Aqui está o Padre Alejandro, está emocionado. Está a emocionar-se. Sara, o Carlinhos estava a se chatear faz tempo. Isso, porque brincávamos muito, porque pela diferença, né, os portugueses, né, a Sara é de origem portuguesa, não usam o gerúndio, né, ou estou chateando, né, sempre indefinido com o verbo indefinido, então ali brincávamos bastante com o sentido das palavras, né. Era, estou a me chatear. Estou me chateando. Carlinhos. Renato, novamente. O senhor tem algum santo de devoção? Não vale São Beato Scalabrini e nem São Carlos Borromeu. Isso, eu tenho... No noviciado nós tínhamos uma atividade, uma dinâmica, né, para escolher um amigo de noviciado, né, um santo. Eu sou... Meu pai se chama Antônio, a minha comunidade de origem é Santo Antônio, né, e foi um santo que durante o noviciado me aproximei bastante, lendo a sua biografia e alguns escritos. Então, como um santo de devoção, eu tenho Santo Antônio, né, como santo padroeiro, por providência, né, a minha primeira missão como sacerdote scalabriniano foi na paróquia Santo Antônio, na região de Boston, Estados Unidos. Então é um santo que eu tenho um grande carinho, uma grande devoção. Eu não sabia que, como você falou, vocês tinham que escolher um amigo, né? Essa é nova pra mim. Boa pergunta do Renato. Bom, vou voltar na pergunta do Tom, né? Isso aí já a gente tinha até já pensado em perguntar pro senhor, né? Qual seria o seu conselho para os jovens que estão no caminho para ser padre ou que podem sentir um chamado para ser? A primeira frase que eu poderia dizer é que vale a pena. Sempre, certo, buscando, sabendo quais são as motivações que me levam a buscar a vida sacerdotal. Hoje, nós sabemos que o contexto do Brasil mudou bastante. Se alguns anos atrás, o que levava a despertar nos jovens o interesse pela vida religiosa ou sacerdotal era a parte social, né, do Brasil, e ainda hoje continua, né, em vários estados, né, mas hoje mudou porque é um contexto mais litúrgico. Muitos também se interessam pela vida sacerdotal por meio também do serviço ao altar. Como muitos sacerdotes, né, descobriram a sua vocação sendo um coroinha ou um cerimoniário, um acólito. Hoje também a liturgia, né, a parte toda que envolve a missa, né, chama a atenção do jovem, é um mistério ali que é celebrado, né, mas sempre é bom saber o porquê, o que me está levando, né, a escolher essa vida sacerdotal, né, porque nós também, como sabemos, né, não é que passamos somente a nossa consagração, nosso ministério, celebrando, né, a liturgia, né, faz parte do nosso ministério, né, mas depois nós temos a convivência com os irmãos, né, como scalabrinianos, temos um carisma para servir dentro da igreja, temos o povo de Deus, né, para estar junto, para caminhar junto, né. Então sempre é bom saber quais são as minhas motivações que me levam, né, até o seminário, né. E depois, né, sempre ali aproveitar bem a parte
acadêmica, especialmente com o estudo da filosofia, da teologia, né? Nós, né, hoje somos, né, o que aprendemos no seminário ou deixamos de aprender, né? Então seria isso, né? Aproveitar bem o período que tem para discernir antes de entrar no seminário, né? Ao entrar no seminário, aproveitar bem o período de estudo, né? Toda a parte acadêmica, porque depois vai ser necessário na nossa missão como sacerdote, né? E ali, né, dificilmente teremos tempo para tempo à disposição, como nós teríamos dentro de um seminário. Certo, muito bom. Então, o Renato tá na casa. Ele perguntou. Ó, não sei se o padre já falou. Mas qual é o seu time de vocação? Se não for Palmeiras, não precisa nem falar, padre. Isso. Sendo da periferia de São Paulo, da região do Grajaú, né? Qual o time que poderia ser se não o Corinthians, né? Tadinho. Tadinho. Sim, graças a Deus sou corintiano, né? O meu irmão, né, é um corintiano roxo, né? E vendo, né, a paixão do meu irmão pelo Corinthians, né? Aí também eu fui bastante influenciado, né, por ele. E depois, estando na periferia, a maior torcida, né? É a torcida corintiana, então, né? O melhor time também. Então, geralmente a gente escolhe o melhor, né, na vida. Sem comentários. Sem mais comentários. Vai Corinthians. Estão comemorando. Bom, padre, queria saber se você tem mais alguma coisa que o senhor queira falar, que você tenha em mente, explicar mais alguma coisa, não sei. Acho que, como dizia, né, sobre a vocação, né, para nós também é um desafio, né? Nós, na congregação, nós temos chamados os promotores vocacionais, né? Aqueles sacerdotes que não estão em uma paróquia, e sim, geralmente dentro de uma casa de formação, e eles são responsáveis por acompanhar um jovem ou uma jovem que se sente chamado a conhecer um pouco mais o nosso carisma. Mas para nós, como sacerdotes, dentro de uma paróquia, em um contexto pastoral, nós somos também promotores vocacionais, né? Que bom, né, seria se aqui, na nossa paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, né, os jovens, né, ao ver a nossa entrega, o nosso trabalho, né, nós temos 2 exemplos dentro de casa, né, de consagrados, que é o padre, pelos anos, né, de ordenação, que é o padre João e o padre Ervino, né, já são vários anos, né, como sacerdotes, né. Que bom se aqui na nossa paróquia nós pudéssemos descobrir, né, e muitos de vocês, né, um jovem que tem condições, né, de entrar para um seminário, de fazer um caminho vocacional, né. E alguém, se tem alguma dúvida, alguma curiosidade, nos procure, né, para que possamos juntos, né, fazer também esse discernimento, para ali buscar conhecer a vontade de Deus. Muito bom. Não sei se o padre Renan tem mais alguma coisa em mente. Estamos quase dando 9 horas já. Então, temos alguns avisos, né? Então, o padre Alejandro, nosso cameraman, está... Acho que não dá pra ver o senhor. Vai se preparar para passar alguns recados pra gente e aí a gente pode fazer, acredito eu, um encerramento, né? Acho que foi bem para todos que estão aí participando, puderam conhecer um pouco mais da história do Padre Carlinhos, que vai ficar com a gente aqui por um tempo, né? Com certeza temos muitas mais coisas para perguntar, né? Assim como perguntar com o Padre Alejandro também. Vocês toda hora ficavam rindo, então vocês dois devem ter várias histórias juntas. Mas que bom que o senhor está aqui, né? Obrigado. Para ajudar a nossa comunidade também, né? E, bom. Eu vou ficar aqui no meio, tô de máscara, para não
Vou fazer assim, porque senão... Não, mas vocês olharam, o Carlinhos está aqui conosco, vai ficar aqui, não sabemos até quando, mas neste momento vão vê-lo nas diferentes celebrações, também nas confissões, e vamos de alguma maneira continuar caminhando juntos. Eu fiquei feliz de escutar, ele é muito próprio, né? E quando está dando, eu fiquei até comovido em um certo momento. Quando ele falou que ele teve um amigo no seminário que era Santo Antônio, é muito forte, né? Então, Carlinhos é muito místico. Eu achava que ele era mais... etc. Então, não se esqueçam, está por aqui então, ainda está Padre João, Padre Vino, eles estão lá em casa, devido à situação que estamos vivendo, então eles estão se cuidando. E Carlinhos está aqui para isso, né? Até quando superior, em latim se diz ad notum superiores, né? Então até quando queira o nosso superior. E além disso, nós temos, lembrem-se que temos as diferentes atividades aqui na paróquia. Temos o almoço este final de semana, divulguem, partilhem, vão dizer ao padre quando vai parar de falar do almoço, até que passe o almoço, né? Tem que passar o almoço, nós terminamos de falar do almoço. E depois nós temos os novos horários das missas para que vocês divulguem. Sábado temos o almoço às 16 e às 19 horas. A missa. A missa. Não, Estou falando tanto do almoço que estou falando já 2 almoços. Missa. Sábado, 16 e 19 horas. Domingo, 8 horas da manhã aqui, 8h30 lá na quadra. 11 horas aqui, 11h30 lá na quadra. Meio-dia temos a missa em italiano que é transmitida sem a presença do povo. E de noite, 16 horas e 19 horas. Tá bom? Tá bom. Só antes de finalizar, Maria Silva falou que está assistindo e o José Van Chen mandou saudações. O Tien que vai ser ordenado no próximo dia 25, lá na igreja São João Batista, no Ipiranga, vai ser ordenado diácono. Ficamos juntos um ano em Ribeirão Pires. Ele é vietnamita e é um dos nossos seminaristas. Então queremos terminar este momento, assim como iniciamos, né? Nos dirigindo a Nossa Senhora com o título de Nossa Senhora do Carmo. Colocar cada um de vocês, né? Os jovens, especialmente os nossos cerimoniários, né? Que nesse momento estão vivendo a sua fé com outra dinâmica. Talvez nós gostaríamos de estar vivendo a nossa fé de uma forma normal, celebrando, estando próximo do altar. Mas todo esse protocolo que nós estamos buscando seguir é para o nosso bem, para garantir que um dia todos nós vamos nos encontrar novamente, vamos com um espírito de festa, né? Ser agradecidos a Deus por ter nos livrado dessa pandemia. Pedir que Nossa Senhora do Carmo possa interceder por cada um de vocês, os vossos projetos, sonhos, estudos, aqueles que estão sem trabalho, que estão às vezes sem a esperança, que estão abatidos, e aqueles também que estão com o coração dispostos, né, a confiar mais em Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, fiquem em paz e até uma próxima live. Tchau, galera.